Boa tarde a todos. Vou começar me apresentando, então. Meu nome é Paula da Silva Ratadani, sou estudante de doutorado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e este trabalho que eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade, é um pedaço, é o início da minha tese de doutorado, que está sendo orientado, então, pela professora Marizilda, que não está aqui apresentando hoje, mas está nos assistindo. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Eu sou... me apresentando assim, meio por cima, né? Sou também professora da Universidade Estadual de Londrina, desde 2007. Trabalho principalmente com as áreas de desenvolvimento de produto e representação gráfica. O meu mestrado também foi feito na Unesp, também orientado pela professora Marizilda. Esse meu doutorado, na verdade, é quase que uma continuação do trabalho. No meu mestrado, eu estudei duas linguagens de desenho de moda, que seria o desenho técnico e o que se chama habitualmente de desenho de estilo ou croquis. Na minha tese de doutorado, eu estou abordando especialmente a questão da ilustração de moda. Eu sei que a questão das nomenclaturas aí, da representação gráfica no âmbito da moda ainda é um pouco confuso, mas só para deixar bastante claro, quando eu falo de ilustração de moda, eu estou me referindo às ilustrações que são realizadas com objetivo comercial, de publicidade e divulgação, né? Não necessariamente aqueles desenhos que são utilizados durante o processo de concepção de produtos. Então, não são esses desenhos aos quais eu me refiro, mas sim os que são realizados após o processo de produção. Então, qual foi a motivação, né, para essa temática? Para que falar de alfabetização e letramento? Então, onde veio isso tudo? Eu sou professora de desenho e ilustração desde 2007, e conforme os anos foram passando, foi me caindo algumas fichas assim em relação à área do desenho e da ilustração, né? Uma em especial que sempre me incomodou foi o fato de que as publicações que eu encontrava da área sempre se referiam ao desenho e à ilustração de moda em questões bastante técnicas, então fazendo referência às técnicas de ilustração, técnicas de desenho, como desenhar, como ilustrar, como usar os instrumentos e as técnicas que estão disponíveis, como aquarela, lápis de cor, como fazer a divisão em cabeças, que a gente conhece bem, né? Quem é da área da moda já está careca de saber da divisão do corpo em cabeças e como fazer a estilização, aquele alongamento da figura humana. Mas eu sentia falta, especialmente na minha disciplina de ilustração, de algum material de apoio que me desse suporte para não somente transmitir aos meus alunos a questão técnica, estética e até simbólica, de certa forma, da ilustração, mas eu queria outra coisa. E essa outra coisa foi difícil de encontrar, porque eu não tinha esse repertório, na verdade. Então, eu comecei a buscar. Foi por meio de uma disciplina especial que eu fiz na UEL mesmo, do Programa de Estudos da Linguagem, que eu me aprofundei um pouco mais na questão da linguagem, e aí cheguei na linguagem visual, claro que sempre foi o meu foco, e me deparei com o termo letramento visual. E aquilo me instigou, porque eu nunca havia lido nada sobre o assunto, e conforme eu fui me aprofundando na questão, fui compreendendo que a questão do letramento visual estava muito mais desenvolvida em outra área, que seria a área da linguística e da linguagem, do que no design, propriamente dito, né? Então, eu fui fazer fui tentar entender por que isso acontecia. E aí, li alguns artigos que evidenciaram que no design, a gente usa muito mais o termo alfabetização visual. Esse termo, sim, é bastante usado no design e no design de moda.
E aí, então, que eu comecei a minha investigação para saber qual seria, então, a diferença, se havia diferença entre os termos e quais seriam, e para conseguir compreender melhor, então, por onde eu deveria começar a traçar o planejamento da minha tese, né? Só complementando, então, que eu li aqui, que eu acabei de esquecer de comentar. Essa questão da alfabetização visual no design, ela está quase sempre relacionada às questões estruturais e formais da linguagem visual. O que isso quer dizer? Né? Quando no design a gente estuda, por exemplo, a sintaxe da linguagem visual, que todo mundo lê esse livro da Dondes, né? Ali ela separa os elementos visuais, fala de como conectar esses elementos, qual intenção você coloca com aqueles elementos para desenvolver aquela linguagem de maneira que você consiga atingir o seu receptor da mensagem da melhor maneira possível, né? Então, quando eu digo estrutura, formalidade, eu estou falando basicamente de sintaxe, né? E fica aqui, fica nesse âmbito da linguagem. A minha intenção, desde o princípio, era encontrar uma área em que eu pudesse abordar um outro âmbito da linguagem, que seria uma abordagem discursiva, crítica, né? Foi aí que eu cheguei na questão do letramento. Pode passar, por gentileza. Então, esclarecendo, né? Esse artigo que eu trago aqui para vocês, ele traz somente a diferenciação entre os termos alfabetização e letramento, e aí eu explico então o que seria o letramento visual e qual é a abordagem de letramento visual que eu pretendo usar na minha tese, né? Alfabetização, então, de acordo com Soares e Batista, esse termo designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem verbal. Então, a alfabetização necessariamente está ligada à questão da linguagem verbal, que seria, então, a escrita alfabético-ortográfica. O domínio dessa tecnologia envolve o desenvolvimento de 2 pontos principais. Então, o primeiro ponto seria um conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados ao funcionamento desse sistema de representação. Então, por exemplo, conhecer as letras, juntar as letras para ter sílabas, e as sílabas para termos palavras, e juntarmos as palavras para termos frases, e assim por diante, né? Então, esse seria o primeiro conjunto de conhecimentos para você ser considerado alfabetizado. O segundo conjunto de conhecimentos dizem respeito às capacidades motoras e cognitivas para manipular os instrumentos e os equipamentos desse sistema. Então, como escrever a letra A, como inclusive utilizar o lápis para escrever no papel, enfim. Então, uma pessoa alfabetizada é uma pessoa que domina essa tecnologia nesse sentido estrito que eu acabei de explicar. Pode passar, por gentileza. Já o letramento é um termo que no Brasil surgiu em meados dos anos 80 e ele vai um pouco além do que o termo alfabetização descreve, né? Então, o letramento diz respeito ao ato de apropriar-se da escrita, ou seja, cultivar e exercer a escrita em diversas práticas sociais, dedicar-se a esse exercício e responder às suas demandas sociais. E também pode se referir ao processo educacional que viabiliza essa condição, né? Em inglês, a maior parte dos autores que eu estou pesquisando sobre letramento é norte-americano ou da Inglaterra. Então, eu pesquisei bastante essa questão em inglês também, porque faz muita diferença. Em inglês, tanto a palavra alfabetização quanto a palavra letramento se traduz como literacy. Então, isso ocasiona uma série de confusões aqui para nós, porque algumas publicações chegam para nós com o termo alfabetização e o outro letramento, sendo que aqui no Brasil a diferenciação entre esses dois termos, embora ela não seja consenso entre todos os pesquisadores das áreas, ela, inclusive no dicionário, ela é posta, né? Então, quando a gente fala de alfabetização, nós estamos falando de uma coisa, e quando estamos falando de letramento, estamos falando de outra coisa. Em outros países de língua inglesa, já existe o consenso de que literacy seria letramento, né? O
o conceito que para nós é letramento. Isso porque as línguas, né, e a linguagem, ela é sempre viva e ela se modifica de acordo com as necessidades sociais. Aqui no Brasil, o termo alfabetização acabou ficando insuficiente para que os pesquisadores da área da educação, enfim, precisavam dizer. Alfabetização ficou um termo pequeno, perto do que se pretendia abranger, né? Enfim, o letramento, quando a gente fala de letramento, a gente está sempre falando de práticas sociais, demandas sociais. Letramento é, portanto, o que as pessoas fazem com a leitura e com a escrita nos contextos do mundo real e, principalmente, por que o fazem, né? Então, a construção de uma definição universal e absoluta de letramento é inviável, pois se trata de uma variável contínua, não dicotômica, e que se refere a uma multiplicidade de habilidades de leitura e de escrita, as quais devem ser aplicadas em uma ampla variedade de materiais, compreendendo diversas práticas que dependem de natureza, estrutura e aspirações de determinada sociedade. Então, embora eu traga aqui para vocês uma definição abrangente de letramento, é bem importante deixar isso muito especificado. Letramento é um conceito social. Então, ele está inserido numa realidade, num contexto sócio-histórico-cultural. Não pode ser desmembrado disso para ser compreendido. Por isso, pode passar, por gentileza? A autora que eu resolvi utilizar, que é a Soares, ela divide o letramento em dimensões e depois em algumas óticas, na tentativa de abranger todas essas visões e todas essas compreensões que existem sobre o termo letramento, né? Então, para Soares, existem duas dimensões do termo, a dimensão individual e a dimensão social. As diferentes abordagens teóricas acerca do letramento costumam priorizar uma das duas dimensões. O que seria a dimensão individual? A dimensão individual do letramento diz respeito às habilidades e às capacidades do indivíduo em relação à linguagem. Então, seria algo próximo aos estudos de percepção e cognição, porque diz respeito a algo interno, a um processo interno de aprendizado, né? Já a dimensão social do letramento enxerga esse termo como algo que, como eu já expliquei, não pode ser dividido do contexto, né, da realidade que está inserida. Então, além do processo cognitivo individual, existe um processo social, um processo histórico e cultural que acontece e que influencia na questão do letramento, né? Então, algumas abordagens, algumas descrições a respeito do termo costumam priorizar a dimensão individual e outras a dimensão social. Essa dimensão social, segundo a Soares, ela ainda pode ser compreendida sobre duas diferentes óticas. A ótica liberal, que também é chamada progressista. Sob essa ótica, o letramento, ele sim, é visto como algo que está inserido na sociedade e é visto como algo que o indivíduo, nesses termos, ele é visto como alguém que deve ser letrado para se adaptar à sociedade. Então, a sociedade existe e as pessoas inseridas nessa sociedade devem ser letradas para que os indivíduos funcionem. O que isso quer dizer? Possam ler o jornal, possam escrever um ofício, possam, enfim, funcionar, se adaptar e funcionar. Já a ótica radical ou revolucionária, ela é bastante diferente, assim, ela compreende, ela dá um passo além disso tudo que eu já disse, né? E é bastante, no meu capítulo de tese eu faço uma aproximação desse conceito com o conceito de alfabetização do Paulo Freire, que embora não utilize o termo letramento, o Paulo Freire utiliza o termo alfabetização muito com esta perspectiva,
que seria a perspectiva de que o letramento, o fato de você alfabetizar, letrar pessoas, implica na expansão desse indivíduo, na criação de autonomia para ele, né? Para que ele consiga compreender a realidade e não apenas funcionar dentro dela. Pode passar, por gentileza. Bom, todo esse estudo me levou a entender, então, que tipo de letramento visual eu gostaria de abordar e por quê, né? Então, assim como ocorreu com os termos alfabetização e letramento, o sentido do termo letramento visual foi sendo modificado ao longo das décadas de acordo com as mudanças e as novas necessidades da sociedade. Então, ou seja, né, no princípio, o termo letramento visual, ele era, assim, bastante compreendido como a gente compreendia o termo alfabetização. Então, ele fazia referência à habilidade de decodificar, interpretar e avaliar textos visuais de maneira análoga às definições de alfabetização. Mas os enfoques mais recentes, eles ampliam essas delimitações e para uma conceituação mais aproximada às novas perspectivas dos letramentos. Então, combinando abordagens psicológicas, né, que fazem referência, então, à percepção e à cognição, com aspectos socioculturais e com a semiótica social. Acho que uma coisa que é interessante também dizer é que no design a gente estuda muito a semiótica peirciana. Encontrei, claro, alguns estudos que abrangem a semiótica social, mas eles são em menor quantidade, né? Então, resumindo, os avanços mais contemporâneos definem o letramento visual, portanto, como um grupo de competências para produzir, projetar e interpretar imagens e mensagens visuais endereçadas aos vários contextos nos quais as imagens são veiculadas, produzidas e distribuídas. Então, pode passar? É o final. Esse é o início só da minha pesquisa, claro, eu ainda tenho muito a pesquisar. E eu achei, de repente, interessante escrever para esse GT, para que talvez a gente consiga ampliar um pouco as discussões no campo da representação gráfica da moda, que considero que um pouco incipientes. A gente fala muito do mesmo, fala muito de técnica, fala muito de estética, de croquis e de como representar tecidos, mas a gente fala muito pouco sobre o significado das imagens e não só sobre o significado delas, mas também quais os discursos que estão embutidos nessas mensagens. Especialmente, eu cheguei a essa conclusão especialmente porque me pergunto como posso cobrar dos meus alunos que desenvolvam imagens que, como a maioria dos autores que falam sobre ilustração de moda dizem que ela tem que refletir o espírito do tempo, mas como eu posso cobrar isso dos meus alunos, sendo que eu não estava os ensinando, digamos assim, eu não estava conseguindo trazer o conteúdo que eu julgava necessário para que eles fossem capazes de fazer isso. Então, encontrei no letramento visual uma via aí para pesquisa e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, para que seja uma opção, para que seja uma investigação que contribua para o campo da moda, para o campo da representação, para o campo do design de maneira geral. Obrigada, gente. Não sei se eu passei do tempo.